Shalom, meus irmãos! Para você que gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Shalom, Leculan! Shalom para todos! Estamos de volta com mais um vídeo falando sobre a alimentação. Na aula passada nós tratamos sobre qual eram os animais que poderíamos comer e o que não poderíamos comer segundo a instrução divina. No vídeo de hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre a alimentação, hoje vai ser algo bem interessante, conhecimento rico para as nossas vidas. Coloquei aqui quais são as aves, os peixes, os insetos que o Eterno, que Deus deu para se alimentarmos, para comer. E logo vem a pergunta: será que Deus, o Criador, permite nós comermos todo tipo de ave, todos os peixes, já que Ele é o Criador e colocou os peixes no mar, as aves dos céus, e como Criador Ele deu tudo para o ser humano comer? Vejamos o que está escrito. Coloquei aqui os peixes que se podem comer e os que não podem. Vamos estudar em sequência, e gostaria que você abrisse a escritura no livro de Vaikra, conhecido em português como Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 9 ao 12. Tá certo? Vamos ver o que está escrito. Isto comereis. Isso é o Eterno instruindo o povo de Israel. Isto comereis de tudo que está nas águas, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios comereis. E de todo o que não tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, de todo réptil de água e de todo ser vivo que está nas águas, eles são abominação para vós, e serão abominação para vós. De sua carne não comereis, e seu cadáver abominareis. Todo que não tiver barbatanas e escamas nas águas será abominação para vós. Ou seja, eu sei que você que gosta de se alimentar de camarão, sururu, marisco, caranguejo, aquela caldeirada, ostra, de coco, gostoso, o Eterno está dizendo, dando a instrução: não comam, porque é uma abominação. E o que é uma abominação? É simples, é algo detestável. Se é detestável para o Eterno, se é uma abominação, o Eterno está dizendo, é para vocês também. Vocês não devem comer, se alimentar. Por quê? Porque não é alimento. O Eterno criou para uma finalidade, para um propósito. E este propósito não é se alimentar. Já que os seres humanos desejam se alimentar de peixes, ele dá um cardápio, ele dá uma instrução dizendo o seguinte: vocês só podem comer os peixes que têm dois elementos. O primeiro é escama e o segundo barbatana. Tem que ter essas duas coisas. E há uma variedade enorme de peixes que têm barbatanas e escamas. Não há uma desculpa para desobedecer a instrução divina. Amém? Tá certo? Tem uma instrução para o ser humano. E eu coloquei aqui os peixes que podem comer e os que não podem. E Moshe Rabbeinu, Moisés, no livro de Devarim, Deuteronômio em português,
capítulo de número 14, verso 9 e 10, ele repete essa instrução exatamente para o povo compreender o que o Eterno deseja, qual a vontade do Eterno. E no final você vai aprender o porquê. Já em Levítico, capítulo de número 11, do verso 13 ao 20, o Eterno dá uma outra instrução. Por quê? Certamente o povo, quando chegasse na terra de Canaã, queria se alimentar, sabe de quê? De aves. E o Eterno dá uma instrução para eles, o que deve e o que não deve comer. Vamos aprender nesse dia de hoje? Levítico, capítulo de número 11, do verso 13 ao 20, ele diz o seguinte: e isto abominareis, ou seja, detestareis. O que? Das aves. Não serão comidas. Veja que coisa interessante. Não é comida. Entendeu? E o que é que não é comida? Porque elas são uma abominação. E o que é uma abominação? A águia, o quebrantoço e a águia do mar, o milhano, o abutre, segundo sua espécie, todo corvo segundo sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião segundo sua espécie, ou seja, toda a espécie de gavião, o mocho, o corvo marinho e a ibis, o vampiro, o pelicano e o porfirão, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, o galo montês e o morcego. Esta linha toda de ave, ela é detestável para nós, é detestável para o Eterno. Não comereis. Por quê? Porque não é alimento. Está explicado, é uma coisa simples. A instrução divina, ele está dizendo que não é alimento, não é comida. Então você não deve comer. Ah, irmão, e as aves que eu devo comer? Você pode comer galinha, você pode comer codorna, você pode comer pato. Há uma variedade de aves que você pode comer, pode se alimentar, que o Eterno permite você comer. Porque, na verdade, você sabe, nós aqui aprendemos logo no início que o ser humano não se alimentava de carne. O ser humano se alimentava de legumes, de frutas, de verduras. Mas depois da queda, depois do dilúvio, o ser humano dá uma alimentação, porque o mundo sofreu com o pecado. O pecado que entrou no mundo danificou a terra e danificou também o ser humano. Mas o Eterno, ele dá limites e dá uma instrução do que se deve comer e o que se não deve comer. Entenderam isso? Amém? Vamos dar continuidade, não só isso, mas também em Deuteronômio, capítulo de número 14, verso do número 11 ao 20, Moshe também repete a instrução das aves que se deve e as que se não deve comer. Você pode conferir aí na sua Bíblia, tá certo? Só que tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que é bem interessante, tá certo? Eu sei que vocês não se alimentam de insetos, sabe? Mas tem instrução para isso. No versículo 25 de Levítico, livro de Vaikra, em hebraico, verso de número 21 em diante, ele vai dizer assim: mas estes poderei comer. Veja que coisa interessante. Verso de número 20, vamos voltar do 20. Todo réptil alado que anda sobre 4 patas é abominação para vós. Mas estes podereis comer. Quais que a gente pode comer? De todo réptil alado que anda sobre 4 patas, que tem pernas por cima dos pés, para saltar com elas sobre a terra. E o que é isso, irmão? Explique mais aí um pouco sobre isso. São os insetos. E ele vai dar um detalhe de que tipo de alados o ser humano pode comer. Veja só, verso
de número 22. Deles comereis estes: a lagosta, segundo sua espécie, o gafanhoto, segundo sua espécie, o grilo, segundo sua espécie, e o grilo estridente, segundo sua espécie. E de todo réptil alado que tem 4 patas, será abominação para vós. E por estes vos tornareis impuros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres será impuro até a tarde. E quem levar os seus cadáveres, lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Amém? O que significa isso? É que existem alguns que a gente pode comer. O gafanhoto, o grilo, tá certo? Silvestre, o tridente. Ou você não se lembra de que havia um profeta, Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, do que é que ele se alimentava? Você se lembra? De gafanhoto, silvestre e de mel. Gafanhoto e mel. Aquele gafanhoto não é uma alimentação que você acha, não é um alimento, não. É o grilo mesmo, é o gafanhoto. É o que salta com patas. As pernas dele é maior. E ele salta. Esse tipo de gafanhoto e o grilo, ele é comestível. Se lembra de João o Batista? Yohanan, em hebraico. Ele se vestia de quê? De pelo, de quê? De cabra, né? E o que mais? O que é que ele fazia? Tinha um cinto, né, de couro. E o que mais? E ele se alimentava de quê? Pelos desertos? De gafanhotos. E esse tipo de gafanhoto, ele é comestível. Ai, irmão, eu não como não. Mas se você comer, ele é permitido pelo Eterno. Amém? Vamos continuar? Bênção? Essa é a instrução divina. E aqui, por último, eu coloquei uma coisa bem interessante. Deus proíbe comer todos. Sabe o que é todos? Todos os rastejantes. E o que é isso? Nós vamos aprender aqui. Levítico, capítulo de número 11, do verso 29 ao 30. O que é que está escrito? Diz assim: e estes são os impuros para vós. É imundo. Não se deve comer. E o que é? Entre os pequenos animais que se movem sobre a terra. Há muita gente que se alimenta desses pequenos animais. E quais são? Vamos lá. A adoninha, o rato e o sapo, segundo sua espécie. O porco-espinho, o crocodilo da terra, a lagartixa, a lesma e a toupeira. Estes são imundo para vós. De todos os répteis, todo aquele que os tocar, depois de mortos, serão impuros até a tarde. Entenderam isso? Veja que coisa interessante. Todo tipo de réptil, crocodilo, jacaré, adoninha, entendeu? Porco-espinho, a lagartixa, lagarto. Tá certo? Tem aí, né, o teju, o tembu aqui no Nordeste. Toda essa espécie é abominável, é imundo para vós. Não comereis. E isso está escrito também. Vamos ver em Levítico, capítulo de número 11, o verso 41 ao 43. O Eterno vai dizer algo bem interessante. Diz assim o texto: e todo réptil que se move sobre a terra é abominação, é detestável. Não será comido. Não se pode comer. Todo o que anda sobre o ventre, cobras, tudo que rasteja, todo ser rastejante, não se pode. Todo o que anda sobre o ventre, todo o que anda sobre 4 patas e todo o que tem muitas patas, de todo réptil que se move
sobre a terra, não os comereis, porque eles são abominação. Não tornareis. Agora aqui há uma coisa bem interessante. Vejamos, estamos já encerrando o nosso vídeo e é algo de a gente entender. Eu esqueci de falar para vocês sobre os insetos. Existe aqui, muita gente quando chove, já estamos chegando aí no período chuvoso, e muitas das vezes há relâmpagos, e muita gente espera para o outro dia fazer sol para pegar. Aqui no Nordeste é chamado de tanajura. E as pessoas vão pegar para assar para comer. Essa espécie de alados, de insetos, é detestável para vós e para o Eterno. Não comam. Ai, irmão, mas é gostoso demais, assado no óleo, com cuscuz, com farinha. É verdade. Porém, a instrução divina diz que não comam. Tá certo? Assim como todos os rastejantes, todos que rastejam o ventre na terra, a cobra, a doninha, o crocodilo, preá, tudo não comam, porque é uma abominação, é detestável. Tá certo? Mas a pergunta a se fazer é: será que se eu me alimentar, porque apenas é uma comida, eu estou comendo, a única coisa que pode fazer é uma dor de barriga, um mal, alguma coisa desse tipo. O importante é que a minha alma está preservada. Será? Será mesmo? Abre as escrituras aí, em Levítico capítulo de número 11, o verso de número 43. Veja o que é que ele vai dizer. Veja só que coisa interessante. Diz assim, eu vou ler esse texto aqui em hebraico, porque é muito importante para a gente entender. Verso de número 43. Al teshketsur et nafsheteihem behol hasheretz hashoretz velo tatemeu bahem venimetetem ban. Sabe o que ele está dizendo? Vamos ao pé da letra. Al tishaketsu. Não tornei impuro o que? Et nafsheteihem. A raiz aqui é nefesh. Nefesh é alma. Nefsheteihem é vossas almas. Não torne impuro as vossas almas. A alma de vocês se torna impura quando vocês se alimentam destas coisas. Isso é muito importante. Não tornei impura vossas almas com nenhum réptil que se move. Não vos façais impuro com eles, e não sejam impuros por causa deles. A alma de vocês se torna impura. Ah, irmão, não. Aí já é demais. Não, não é demais, é muito simples. Deus está dando uma instrução para o seu povo. A pergunta a se fazer é, para nós encerrarmos: por quê? Qual o propósito da alimentação? E isto é muito importante. O propósito da alimentação é a santidade. Oxente, irmão, então quer dizer que se eu separar os animais, aquilo que eu posso comer e aquilo que eu não posso, me torna santo? Faz com que eu viva uma vida de santidade? Sim. O senhor pode me provar? O Eterno é maravilhoso. Porque quem está instruindo, se você pegar capítulo 11, o verso 1,
vai dizer o seguinte: quem começa instruindo, quem está dando a instrução é o Eterno para Moisés e Arão para instruir o povo. Se você pegar aqui, olha, diz assim, vou ler esse versículo em hebraico, capítulo 11 e o verso 1. Veja que coisa interessante. Vai daber Adonai el Moshe ve el Aharon lemor alehem. O que ele está dizendo? Vai daber, e falou quem? Yud Rei Vav-Rei. O Eterno. Adonai. Para quem? Para Moshe e para Arão, dizendo-lhes. E ele encerra com a mesma coisa. No verso de número 44, ele diz algo bem interessante, irmão. Verso de número 44, eu não vou ler todos os textos em hebraico, porque nós iríamos passar o dia inteiro falando sobre esse tema. Mas veja que coisa importante. Eu coloquei apenas esse versículo para a gente entender o porquê o Eterno dá toda a instrução sobre o alimento. E está aqui, verso de número 44. Ki ani Adonai Elohim. Primeiro, ele está dizendo, pois, porque eu sou Yud Rei Vav-Rei. Eu sou o Eterno. Eu sou Adonai Elohim. O vosso Elohim. O vosso Deus. E a pergunta a se falar é: o Eterno é o Deus de vocês? Fica a dica. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, olha, se vocês quiserem comer de tudo, eu não sou, é isso que ele está dizendo, eu não sou o Deus de vocês. Mas, que anira Adonai Elohim, pois, porque eu sou, vocês vão viver, vão se alimentar do que eu estou dando para vocês, porque eu sou o Deus de vocês. E sabe o que ele vai dizer aqui? Verite que deshitem. E santificareis. Olha a santidade entrando aqui, porque a raiz aqui é Kodesh, santo. E santificareis. Veja que coisa maravilhosa. E o que mais? E verreitem. E sereis. O que? Kedoshim. Santos. Veja, ele quer dizer que a alimentação tem a ver com a santidade? Tudo a ver. Verreitem, kedoshim, e sereis santos. Por quê? Aqui eu separei para vocês, e é algo maravilhoso. Que kadosh ani, porque eu sou santo. Velô tetameu. E não o que? Também é impuro. E não vos impurificareis. Não se tornem puros. O que? Et nafsheterem berrol hasheret. E não impurificareis as vossas almas. Ô irmão, então quer dizer que a alma pode se tornar impura se não se alimentarmos da forma correta? É o que o Eterno está dizendo. Isto é contexto. Não é versículo isolado, como as pessoas fazem. Entenderam? Olha, não impurifiquei as vossas almas de tudo que se arrasta. Haromesh al-Haaretz, em toda a terra. Isso é muito importante. Sabe o que me deixa triste às vezes? É que às vezes alguns líderes dizem assim, vocês devem ser santos.
em toda a vossa maneira de viver. Tem que viver uma vida de santidade. Aí pega Levítico, capítulo de número 11, e o versículo de número 44. E coloca apenas esse versículo aqui, essa expressão. Sejam santos, porque eu sou santo. Mas, se você analisar o contexto, está falando da alimentação. E para encerrar com chave de ouro, se você pegar o verso de número 45 e o 46, diz assim. Veja que coisa interessante. Pois eu sou o Eterno. A sua Bíblia vai estar, eu sou o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, para ser para vós Deus. Analisou. E o que mais? E sereis santos, porque eu sou santo. Vamos ler, eu gosto de ler esse versículo, que é citado muito pelos líderes. Verso de número 45 das Escrituras. É bem interessante isso. Veja que coisa interessante. Diz assim. Anir Adonai Hamale Eterem Me'eretz Mitzrayim Leheiot Lahem La Elohim. Ou seja, e sereis para vós, para Deus. Verreitem, e sereis, e vos sereis, Kedoshim, santos, que Kadoshani, porque santo sou. Entendeu? E vocês não devem tornar a alma de vocês impura. Verso 46, ele vai encerrar dizendo assim, esta é a instrução do quadrúpede, olha, da ave e de todo ser vivo que se move nas águas e de todo ser que se move sobre a terra. Para quê? Qual o propósito disso tudo? Primeiro, para sermos santos. Porque o Eterno é santos. Em segundo lugar, para separar entre o impuro e o puro. E entre o animal que se deve comer e o animal que não se deve comer. Veja como é simples. O que você pode e o que você não pode. Você precisa entender, a separar, como o Eterno os instruiu. O que você pode comer, o que você não pode. É muito simples. Ah, irmão Wilton, mas no Novo Testamento Jesus aboliu tudo isso. Paulo vai falar, né? Pedro vai dizer. No próximo vídeo, nós vamos entrar na Brit Hadashah, ou conhecido como Novo Testamento. Brit Hadashah significa aliança renovada, ou a nova aliança, conhecida como Novo Testamento. Nós vamos continuar estudando. Será que é Yeshua, Jesus, ele aboliu? O que ele disse sobre a alimentação? Lembrando, respeitando o contexto. Toda mensagem, todo texto tirado das Escrituras, ela tem um contexto. E quando você tira o texto do seu contexto, você transgride. Você faz uma heresia. Então nós vamos aprender no próximo vídeo. Agora nós vamos passar para a nova aliança, o Novo Testamento, para saber se Yeshua aboliu a instrução que o seu pai deu como alimento. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti e te dê a shalom, prosperidade, saúde, segurança. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.